Boa noite a todos. Meu nome é Igor e eu vim falar um pouco sobre Flutter para conhecer o SDK do seu próprio app, aí, que é o que vai substituir o React Native, na minha opinião. Só um pouco de contexto, eu trabalho com React Native há 2 anos no Nubank e o app Dá no Conta do Nubank, para quem conhece, é feito inteiramente em React Native. E eu fui uma das pessoas que ajudou a introduzir essa tecnologia lá e manter, fazer pipeline, fazer teste e tudo mais. Então, eu vou estar falando bastante de React Native nessa apresentação sobre Flutter, mas é porque eu já tenho um pouco de conhecimento e consigo comparar melhor. Recentemente, eu tenho acompanhado bastante a comunidade do Flutter também, apesar de trabalhar com React Native, visto blog post, lido artigos e, inclusive, mais importante, mexendo com a tecnologia em si, fazendo spikes e algumas provas de conceito. Alguém já ouviu falar de Flutter? Quem já ouviu falar? Beleza. E de quem já ouviu falar, quem já mexeu com Flutter? Bom, quase ninguém então. Eu espero que no final da apresentação todo mundo fique pelo menos com vontade de mexer um pouquinho. E basicamente o que é o Flutter, né? O Flutter é outro SDK cross-platform, só que nesse caso ele é um projeto oficial do Google e não do Facebook, por exemplo. Ele é escrito 100% em Dart, que é uma linguagem que evoluiu com o Flutter. Ela foi escolhida para o Flutter ser criado em cima, mas é uma linguagem que está evoluindo para suprir várias das necessidades do Flutter, que é bem legal. Hoje eu olhei, ele tem mais de 8.500 PRs fechados, que é bastante coisa da comunidade e, claro, bastante gente do Google mexendo também sempre, olhando as issues, tagueando e resolvendo os problemas que a comunidade traz. E é o que eu considero, ele é um SDK future proof, né? Por quê? Porque hoje ele funciona em Android e iOS, mas no futuro, se o Google, sei lá, querer lançar mesmo aquele Fuchsia, ele já vai estar funcionando. Ou então, se você quiser implementar o Flutter para o seu desktop, por exemplo, ou para qualquer outra plataforma, você consegue, porque ele é altamente extensível também. Pô, Igor, mais um framework, por que eu tenho que olhar esse cara? Por que ele é diferente? Por que ele é melhor, né? Para explicar isso, eu tenho que explicar como funcionam os frameworks hoje, que são os frameworks reativos hoje multiplataforma. O Sibélio já falou bastante, mas eu vou resumir aqui rapidinho, então, só para a gente relembrar, que é basicamente a parte da bridge, que é a parte importante. Porque no React Native, por exemplo, nos frameworks atuais, o que acontece é que ele gera a árvore de widgets e qualquer mudança de estado, qualquer evento que acontece, ele gera um diff disso e manda via bridge para o lado nativo, para a plataforma. Do lado nativo, seja no Android ou no iOS, ele pega esse diff, isso que ele recebeu da bridge, e monta uma árvore de componentes nativos. Só que no iOS vai montar de componentes nativos do iOS e no Android do Android, né? E só depois de fazer tudo isso, só depois de ter a bridge, aliás, a árvore dos componentes nativos, é que ele vai jogar isso para o SO mesmo, para ser renderizado. E o SO cuida de toda a renderização, de realmente escrever na GPU e de pegar os eventos e devolver para isso. Isso, na verdade, acontece em ciclo. Então, você tem informação trafegando de lá e para cá, da bridge, bastante coisa, né? E o problema de ter bastante coisa trafegando na bridge é que se você não tiver ela otimizada, se você não fizer de uma forma boa, ou se acontecer alguma cagada que o React Native, por exemplo, fizer, você vai perder muita performance nesse vai e vem de informação. E quando você quer que seu app seja smooth, quando você quer que ele seja gostoso de usar, que as animações sejam boas, você quer que ele rode a 60, você quer que essa iteração inteira aconteça 60 vezes por segundo. Então você quer reduzir ao máximo o número de coisas que estão indo e voltando da bridge. O Flutter, ele resolve basicamente esse problema. Ele pega toda essa parte de agregação da árvore, de mudança de estado, de toda a diferenciação da árvore, e mais a renderização dos componentes e deixa do lado da aplicação. E ele passa o mínimo possível de informação para a plataforma em si, para a parte nativa. Então, ele basicamente só passa para lá as instruções que a GPU tem que executar para desenhar um componente na tela, para desenhar a árvore de componentes na tela, e recebe de volta os eventos nativos que aconteceram na plataforma e que a aplicação vai pegar e vai gerenciar. E como ele faz isso, né? O Flutter ele é basicamente feito nessas 3 camadas, que é uma camada de framework, que vai cuidar dessa parte da árvore de componentes e tudo mais. A parte engine, que é responsável basicamente por fazer o framework funcionar. E uma pequena parte, que é a plataforma specific, que é a parte nativa em si, que cuida dos plugins nativos, do React Native, assim como o React Native, e cuida da renderização na GPU dos componentes mesmo. O interessante do Flutter é que tanto o framework quanto a engine são cross-platform, digamos assim.
O framework, porque ele é inteiramente em Dart, que roda dentro da Dart VM, que é um pedaço da engine, e a engine, que é escrita em C++, que é altamente portável, né, para qualquer plataforma. Então, tanto a Dart VM quanto o Skia e o Blink são escritos em C++. Skia e Blink são as libs gráficas e de rendering de texto que já são usados em vários lugares, como o próprio SO do Android, o Chrome, o Firefox, Chrome OS. Todos esses caras usam essas libs. E o Flutter escolheu usar essas libs porque elas são mais próximo de performático que você tem e o mais próximo de ser cross-platform. E o interessante disso, de ter um código desacoplado dessa forma, é que, exatamente, quando você tiver uma nova plataforma, quando vier o Fuchsia, ou se você quiser portar o Flutter para o seu desktop, você só tem que escrever um pequeno pedaço de código. Você não tem que escrever nada, você não tem que reimplementar nada do framework, nada da engine, você só vai precisar reimplementar alguns plugins e o seu app vai estar funcionando, teoricamente, numa nova plataforma. Por isso que eu disse future proof, porque se você faz um app em Flutter hoje, quando o Google lançar o Fuchsia, você vai ter que só escrever isso aqui, e isso se alguém já não tiver escrito para você, né? Interessante do Flutter é que, quando ele começou, ele foi feito, digamos assim, de baixo para cima. Eles criaram o Foundation primeiro e depois subiram para os widgets. O que isso implica? Quer dizer que eles se preocuparam bastante em fazer uma animação performática, uma renderização de componentes que funcione muito bem e cuidaram muito bem dos gestos para depois se preocuparem com as partes que são mais específicas de cada plataforma. E o que isso traz de benefício para a gente? Performance. Uma performance muito boa. Então, você tem vários elementos de UI que funcionam super bem, numa velocidade muito boa, e com isso você pode fazer, isso traz um user experience excelente, né? Se eu mostro esse GIF aqui para alguns amigos meus que são devs nativos, por exemplo, eles olham e falam, legal, isso é o que o designer falou que tem que ser o app, mas eu não consigo fazer isso, né? Você fala, não, mas isso não é o que o designer falou, isso são apps reais em Flutter, que estão rodando no meu celular. O cara fala, não é possível, porque tem coisa aqui que eu não consigo fazer nem no nativo. Você fala, não dá, tem coisa que você não dá fazendo nativo mesmo. E esse é um dos vários benefícios que o Flutter traz. Dentre esses benefícios, existem vários outros. Por exemplo, Hot Reload, que o pessoal comentou também, que é uma das grandes vantagens do React Native e do Flutter também, que quando você mostra para um dev nativo isso aqui, ou Xamarin, você tem que recompilar o app toda vez que você muda alguma coisa, né? Com o Hot Reload, você só salva o arquivo, aperta um botão, todas as mudanças que você fez estão lá em milissegundos, né? Então você quer testar um botão, você quer ver se ele fica melhor de outro lado da tela, você quer mudar uma cor, mudar um texto, basta você salvar o arquivo, apertar um botão e ele aparece lá. Isso deixa o tempo de iteração, enquanto você está desenvolvendo, muito bom, sabe? Isso é uma das coisas essenciais que, assim, é qualidade de vida, sabe, para desenvolvimento. Aliado a isso, o que eu acho que é muito legal também, que é outra coisa que o Flutter faz muito bem, são os erros. Então, se você está criando lá o seu widget novo, né, em Flutter, e você, sei lá, lança uma exceção sem querer, ou dá algum crash naquele widget, a sua aplicação não vai quebrar. Aquele widget vai quebrar. Então, se você der um overflow, ele vai aparecer amarelinho. Se você quebrou realmente e lançou uma exceção, ele vai aparecer vermelho na tela, enquanto você está desenvolvendo, quando você deu o hot reload. Então, você vai ver ali a alteração na hora e você vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí você vai, olha no terminal, ele fala exatamente o que aconteceu para você, e às vezes até como resolver o problema. É incrível isso. E mesmo que ele não fale exatamente como resolver, ele vai dar uma explicação bem técnica do que aconteceu, e se você procura no GitHub, tem bastante gente falando sobre, e você acaba resolvendo o seu problema. Isso é legal porque o cycle time é ainda mais rápido. Porque mesmo se você tiver no React Native, por exemplo, você faz uma alteração no componente e isso crasha o app, você tem que fechar o app, abrir de novo, voltar para aquela tela que você estava. Com o Flutter, isso é praticamente instantâneo. E você já vê isso, você não tem que restartar o app, você não quebra nenhum outro componente, o Hot Reload continua funcionando, inclusive o estado do seu app ainda fica salvo lá. E aqui por último, mas tão mais legal quanto os outros, eu diria, é que no Flutter é possível você rodar testes headless instrumentais. O que é um teste instrumental, né? Quando você você tem a sua aplicação, você tem os seus componentes, e você builda aquela aplicação, você consegue normalmente plugar um robozinho que fica clicando para você em todos os botões, que fica inputando o texto, e você quer que, quando ele clique nesse botão, nesse botão, nesse botão, você quer que chegue nessa tela, e você quer probar isso, né?
isso é um teste instrumental. No React Native, por exemplo, desculpa a comparação de novo, mas quando você vai fazer um teste desse tipo, você normalmente usa Jest ou Enzyme, algum desses frameworks. Eles são bem legais, mas o ponto deles é que eles não estão renderizando os widgets de fato, porque o React Native ele renderiza nativo, usa componentes nativos. Quando você usa esses frameworks, ele está, na verdade, só criando uma árvore em memória, e você está executando eventos e mudando o estado daquela árvore. Você está testando aquela árvore, que é uma coisa virtual. O Flutter, por ele ter toda aquela parte de renderização dentro da aplicação e não na parte nativa, ele é capaz de renderizar isso headless, é capaz de renderizar isso na memória. E, de fato, ele clica como se tivesse alguém clicando. Ele faz um swipe como se tivesse alguém fazendo um swipe e imputa texto do mesmo jeito. Então, um teste que, se você for rodar instrumental, tanto no nativo quanto no React Native, ou qualquer outra coisa nativa mesmo, você vai demorar cerca de, sei lá, 2 minutos para tanto compilar o app, quanto jogar o app para o celular, startar o robozinho e fazer ele clicar em tudo. No Flutter você faz isso em, sei lá, 10 segundos, vários testes, e você consegue paralelizar isso infinitamente no seu CI. Não satisfeitos com isso, se vocês quiserem mais, tem muito mais. Tem muito mais coisa que o Flutter traz, que são bem legais, porque ele puxa coisas boas do Dart como linguagem, do Flutter em si como framework, e da engine, que é super performática, né? Eu joguei aí um monte de palavra, AOT, DOT, DIT, Widget Tree, Shared Code. Eu prometo que todas fazem sentido quando você para para olhar, e todas são benefícios reais que o Flutter traz para você em comparação ao nativo e até em comparação a outros frameworks para desenvolvimento híbrido. Eu gosto de mostrar muito esse exemplo, porque isso aqui é o design original que um designer fez, e lá é o app em Flutter rodando, exatamente as mesmas animações, exatamente o mesmo comportamento. E o GIF aqui não é muito bom, mas esse cara roda 60 FPS, e esse cara é open source, dá para vocês baixarem e analisarem um pouco tanto o código quanto a aplicação. Eu espero que eu tenha mostrado para vocês que é uma tecnologia boa, muito nova, e que está crescendo bem rápido. Espero que tenha deixado todo mundo com gostinho de querer mexer com isso em casa. E, sei lá, talvez agora vocês consigam realmente executar o design que o designer fez, com todas as animações e com todos os efeitos que ele queria. Beleza? Valeu, pessoal.